Olá pessoal, eu hoje vou dar-vos a opinião sobre este livro que eu acabei de terminar, nem há 5 minutos. E eu estou tão atazanada com isto que optei por fazer já o vídeo. Vou começar por duas coisas importantes, porque não, e como vou alongar neste vídeo, quero já dizê-las para não me esquecer, para não correr o risco de me esquecer. Eu vou dar 5 estrelas a este livro no Goodreads. E a segunda coisa é, isto existe em filme, num telefilme, ou seja, um filme feito para televisão, que eu vou deixar aqui o póster, que eu já o vi o ano passado, e é breathtaking, ou seja, eu vou-vos dizer como é que eu conheci a Michelle. A Michelle Knight, eu conheci esta guerreira, eu sei que podem achar este nome muito apiroso, mas eu conheci esta menina no Dr. Phil, talvez há 2 anos, não me recordo. E depois ela foi contar a sua história, ou seja, ela era uma menina que tinha uma família muito complicada, white trash também, viviam todos na mesma casa, os pais tinham problemas com álcool, ela passava imensa fome, faltava muito à escola, chumbava sempre de ano. É uma menina, já era uma menina na altura com alguns problemas de aprendizagem. Aliás, se vocês virem uma entrevista com ela, ela até parece que tem ali um ligeiro, não quer dizer atraso, parece que soa mal, mas pronto, não sei se ela já não seria assim, ou se ficou, ou se foi depois do que passou. Como vos disse, ela passava muita fome, cheirava muito mal, na escola era gozada, e como na casa da família dela viviam muitas pessoas, muitos parentes, ela com, não sei, 9, 10 anos, começou a ser abusada por um parente todas as noites. O homem abusava dela. Ela via muito mal, tinha uns óculos tipo garrafa. Há uma altura que ela, para deixar de sofrer esses abusos, foge de casa. Antes disso, antes de estarem nessa casa com os parentes, ela viveu juntamente com os primos e com os pais, todos dentro de um carro. Volto a frisar que os pais não queriam saber dela. As coisas mais desgraças, tudo lhe aconteceu. Ela, para fugir destas desgraças todas que passava em casa, decide fugir. E como não tinha nada, não tinha comida, não tinha nada, lá arranjou a companhia de um rapaz também adolescente como ela, que era dealer. Então ela lá lhe fez uns serviços a vender droga para ele, mas depois aquilo não correu bem. Apareceu a polícia, a mãe mandou a polícia ir à procura dela, ela teve que voltar a casa, continuou a ser abusada quase todas as noites. Há uma altura que no liceu ela estava sempre 3 ou 4 anos atrasada do ano que deveria estar. Há um rapaz que começa a ter conversa com ela e ela começa a estranhar porque ninguém falava com ela. E esse rapaz envolve-se e tal, e ela engravida. Mas como esse rapaz tinha uma namorada, depois não quis saber mais dela e ela resolve não abortar. Ou seja, ela tem um filho que se chama Joey. O tempo vai passando, o menino passa imensas também. Ela tenta que ele não passe dificuldades, mas passam porque eles não tinham dinheiro. E há uma altura que acontece um incidente em casa que não foi de culpa dela. O menino magoa-se e a Segurança Social tira-lhe o filho. Nos próximos meses, ela tem visitas monitorizadas porque eles vão sempre avaliar se ela é uma fit mother ou unfit. Mas até esta altura ela era unfit porque ela não tinha carta, ela não tinha o secundário acabado. Não tinham comida em casa. Isto parece irreal, mas é verdade. Então ninguém lhe dava emprego. E ela, quando ia fazer essas visitas ao Joey, ela demorava imenso tempo porque ia a pé. Houve até alturas que ela partiu os óculos e não tinha dinheiro, e depois ainda havia pior para chegar aos destinos. Há uma fatídica tarde
que a Michelle é muito pequenina. Eu penso que ela nem 1,5 m tem. Porque ela, quando foi ao Dr. Phil e também à Tyra, ela dá-lhes, eu não quero exagerar, mas por aqui, ou menos, ou quase para a cintura. Ela é mesmo muito baixa. Ela numa cozinha normal, não, ela conta que não chegava aos armários. Então, numa dessas tardes, ela tinha um appointment para ir ver o filho, o Joey, mas perdeu-se porque era muito longe. Andou e encontra numa bomba de gasolina onde ela vai pedir informações o pai de uma amiga que andava com ela na escola. Que um senhor muito asqueroso que se chama Ariel Castro. Atenção que isto aconteceu tudo. E ele diz-lhe sempre, olha, eu dou-te boleia, deixo-te lá nesse sítio, mas vem ali primeiro a casa, que eu tenho ali uns cachorrinhos e tu levas um para o teu filho. Ludibriou-a de uma tal maneira que ele leva-a para casa. Ela estava com medo, mas pensou, pá, ela é pai de uma amiga minha, não vai fazer mal, trancou-a. Ela esteve 11 anos fechada nesta casa. As primeiras vezes, da primeira, ele para além de lhe estar sempre a bater nela, ele prende-a com fios de eletricidade pelos pés. Ela fica 3, 4 dias sem comer, sem beber, a fazer as necessidades assim. Ele violou-a, obviamente, a primeira vez. Depois, quando chega aos 4 dias, ela está sem forças, lá dá não sei o quê, um hambúrguer do McDonald's para comer, e coloca-a dentro, na cave. Ela na cave foi violada, era reviolada todos os dias. Ele faz-lhe coisas sexuais, atrocidades, e a amarra com concorrentes que eu até vos vou mostrar aqui. Uma coisa importante que eu devia ter feito esta ressalva de início. As coisas que eu vou contar são um bocadinho... se existe alguém que facilmente impressionante, não veja este vídeo, porque eu vou contar as coisas como elas foram. Ela tem aqui a fotografia das correntes com que ela foi amarrada durante 11 anos. Portanto, ele amarrou-a, prendeu-a e pôs num capacete. Ela ficou meses e meses e meses assim, desmaiava porque tinha pouco ar e, como vos disse, foi violada todos os dias. E os anos vão passando. Ele depois muda lá para cima para um quarto que tem um colchão. O colchão, como ela diz, era só sêmen, sangue, vómitos. Ela vive 11 anos nestas condições. Passado alguns anos, ele rapta outra menina que desapareceu lá do bairro, que vai viver com eles. Não trata a outra menina tão mal que é a Amanda, nada a ver com o que faz a Michelle, e ela começa a desconfiar que a Amanda realmente tinha um tratamento diferente e não estavam no mesmo quarto. Depois ele chega a pôr uma televisão no quarto da Michelle e ela às vezes vai vendo as notícias, que se apercebe que a Amanda foi raptada, e uns anos mais tarde ele rapta uma terceira menina, que é a Gina. Durante este tempo todo ele vai fazendo-lhe tudo e mais alguma coisa. Ela engravida 5 vezes. A primeira das vezes que ela só conta 2. A primeira das vezes que ele lhe mata, porque não tem outro nome, o feto, é com um halter. Ele começa a bater na barriga dela com um halter. E ela, passado umas horas ou um dia, já não me recordo, esvai-se em sangue e perde o filho. Isto aconteceu 5 vezes. A última das vezes ele manda das escadas abaixo e depois bate-lhe com, não me recordo se é um bastão, peço desculpa, mas qualquer coisa também na barriga. E ela ia vendo na televisão as notícias do rapto das meninas e o parvalhão estava sempre a dizer-lhe: já viste, ninguém quer saber de ti. E é verdade, a família dela nunca mandou um rescue à procura dela, nunca fizeram uma vigia, nunca fizeram flyers, e ela ficava muito triste porque via na televisão os pais tanto da Amanda e tanto da Gina com posturas opostas.
E durante estes 11 anos que ela lá esteve, o que é que lhe deu, sei lá, ela agarrou-se à vida sempre a pensar no filho, porque ela ia àquele appointment com o filho, nunca apareceu, obviamente, e durante este tempo todo ela fica presa com a terceira menina no mesmo quarto, sempre concorrentes. O quarto delas é o mais nojento que vocês podem imaginar. Tinha um balde onde faziam as necessidades, onde ele raramente o despejava. Ela descreve coisas horrendas. Entretanto, a Amanda tem um filho, engravida dele. Ele começa a dizer que a Amanda é a esposa dele. A filha nasce naquele meio. É a própria Michelle que vai fazer o parto sem nada, sem saber de nada. Ali nasce uma menina que vive ali com eles até aos 6 anos. E há um belo dia que ele descuida-se e sai. E a Amanda e a menina, a mãe da menina, consegue fugir e faz um telefonema para o 911, onde aparece a polícia e elas são salvas. Durante este tempo todo, durante estas torturas, tudo isto, o filho dela foi adotado por outra família. Ela, no fim, quando sai, tem uma decisão que eu acho que foi o mais acertado, mas acredito que lhe deve ter gostado muito. Ela decidiu que não ia procurar mais o filho, porque ele esteve 11 anos, peço desculpa, 11 não, 11 esteve ela lá dentro e o menino já tinha 3, portanto, ok, ele teve 11 anos com outra família. Ela escreveu uma carta aos pais adotivos a explicar, eles viram as notícias, não é? Mas a agradecer terem tomado conta do filho e só pediu uma fotografia dele em bebê e da atualidade e eles deram. O que é que aconteceu à Michelle passado este tempo? Eu via no Dr. Phil, foi quando soube desta história. Quando este livro foi escrito, foi na altura que eu a vi no programa, foi-lhe dado um apartamento. Quando ela saiu desta situação, ela foi viver para um sítio onde tomaram conta dela. Não é bem um lar, mas é sober living. É uma coisa que eles têm nos Estados Unidos quando as pessoas saem do rehab, onde estão a viver. Depois, como vos estava a dizer, na altura do programa, ela já tinha um apartamento, estava a ter aulas de culinária. É uma menina mesmo muito extraordinária, porque esta miúda passou, portanto, ela saiu da casa, tinha 32 anos, mas ela parecia ter 13 ou 14 por causa do corpo dela, subnutrida, cheia de problemas de saúde, ficou quase cega. Ela atualmente vê mesmo muito mal por causa dos anos que esteve na escuridão, porque elas não viam a luz do dia, praticamente. Quero só então dizer-vos novamente que o filme chama-se The Cleveland Abductions, é super, super, super real, super fiel ao livro. Obviamente que existem cenas mais nojentas que não são lá tão explícitas no filme, mas quem gostar... Isto é uma lição de vida, eu até me dói a cabeça a sério de estar a falar sobre isso e ter acabado o livro há bocado. Vale a pena. Quem tiver estômago para isto, que isto tem que se ter estômago, veja o livro, ou se não quiser ler o livro, veja o filme, porque nós às vezes pensamos que passamos coisas na nossa vida e não é nada. E há outra coisa que eu também, é inevitável nós pensarmos quando estamos a ler isto, é: mas não havia mais nada que acontecesse na vida desta criatura. Eu acho que ela foi mesmo... Ela esteve no inferno. E não estou a exagerar. Portanto, pessoal, desculpem lá o vídeo ser muito longo, mas escolhi realmente neste vídeo só falar deste livro, porque acho que valeu a pena. Tchau!